Alô, alô. Olá, gente. Iniciamos esta breve cerimônia de lançamento do livro Vendo a Vida Passar, a Travessia pela Pandemia, com boas-vindas e o nosso muito obrigado pela presença de todos. Esperamos que gostem do nosso mais recente trabalho, uma obra coletiva que relembra dramas da pandemia da Covid-19, dedicada aos que perderam a vida. Tendo sido um evento histórico de grandes proporções, a pandemia é interesse central para diversas áreas do conhecimento, como a história, a filosofia, a biologia e a ciência política. E já começam a surgir publicações dedicadas a analisar o acontecimento. A editora Compactus optou por organizar uma série de histórias pessoais da pandemia. O livro reúne crônicas sobre aspectos políticos, sociais, éticos e psicológicos da quarentena do coronavírus. Dezenas de autores e autoras apresentam o fato sob uma perspectiva privada, porém dialogando com o contexto social. São crônicas que abordam o pânico pelo estouro da doença, a longa espera e observação dos números, os impactos econômicos, a fome epidêmica, a crise na saúde pública e, de uma forma aprofundada, a violência política do governo brasileiro. O livro é uma forma que os autores encontraram de mostrar às pessoas que elas não estiveram sozinhas em seu sofrimento. Todos fomos atingidos e perdemos algo ou alguém, pouco ou muito. É justamente esse sofrimento que aproxima as pessoas em sua condição de cidadãs. O objetivo não foi escrever um lamento, mas enviar um alento. O livro é uma palavra de esperança para que todos possamos, juntos, construir um novo tempo. O grupo de autores e autoras da coletânea é heterogêneo, formado por pessoas de diferentes idades, profissões, regiões do Brasil e de brasileiros que vivem em outros países. O coletivo representa parte da população afligida pelos problemas causados pelo vírus. Declaram os autores e autoras, aspas, não pretendemos ser uma voz única nesse processo de luto e de luta. Queremos compartilhar nossas emoções com os leitores, para que eles possam se sentir identificados. Sofremos a pandemia na solidão de nossos lares. Agora é hora de voltarmos a nos conectar, através dos livros coletivos que escrevemos. Fecha aspas. Vendo a Vida Passar tem prefácio de Márcia Tiburi, filósofa, escritora e professora universitária, respeitada personalidade pública no Brasil e no mundo e muito querida por nós. A nossa editora Cleusa Slaviero, mais uma vez, nos honrou com a convidada para escrever o prefácio e assinar o livro com os autores. A Cleusa nos enviou um abraço forte, carinhoso, agradecendo a todos que publicaram uma fração de suas vivências e impressões, fazendo nascer o 8º livro coletivo. Esse carinho e gratidão Cleusa estende a todos que aqui compareceram prestigiando, reiterando que sem os escritores que publicam nos livros coletivos e sem o reconhecimento dos que apreciam o nosso trabalho, tudo seria mais difícil e monótono. Cleusa Slaviero, nossa editora, deixa um agradecimento especial a Miriam Góes Shibata pela atitude corajosa de organizar este lançamento, o qual consideramos muito importante. Agradecemos também ao coletivo Coração Lula Livre, coletivo criado para fazer faixas, bandeiras, faixas de mão, faixinhas, permitindo que se materializasse a ideia Lula. Durante a pandemia também fizeram projeções nas paredes. Ao coletivo Linhas de Sampa, um coletivo de mulheres de esquerda que usam o bordado como arma de informação. Foi convidado para o lançamento por sua atuação durante a pandemia
denunciando o tempo todo o descaso do governo, o desrespeito à vida de milhões de brasileiros, causando mais de 600 mil mortes. Integrou o projeto Memória Não Morrerá, junto com outros coletivos desbordados Brasil afora, fazendo essas denúncias. Ao coletivo Flores pela Democracia, atuante na luta democrática e que confecciona flores de papel crepom, cujas filipetas e seus dizeres são recados e denúncias se referindo aos momentos políticos que vivemos. E ao bar Canto Madalena, na pessoa da Tita Dias, personalidade ativa do nosso campo e referência quando pensamos em encontros progressistas na cidade de São Paulo. E as diversas pessoas do nosso campo que colaboraram para abrilhantar nosso lançamento. E assim formalizada esta abertura, passaremos a palavra para os autores que queiram deixar sua mensagem. É isso. Boa tarde, boa noite a todas e todos. Eu adoraria dizer que é uma alegria imensa estar aqui entre vocês, uma alegria imensa poder participar de tudo isso, mas na verdade a alegria é de ter conhecido pessoas como todos vocês, ter conhecido a Cleusa e da gente estar tendo essa oportunidade de se aproximar, de unir forças para começar a reconstruir esse país. Esse é o 7º volume do qual eu participo, a convite da Cleusa, são 8 ao total. Infelizmente não tive condição de participar de um deles. E eu posso dizer, eu queria realmente talvez contar um pouco da minha história, como que começa o meu ativismo político e como que esse ativismo fica determinante na minha vida a partir de 2016, quando se desenhava o golpe que nos trouxe essa triste quadra da história. A minha história começa em 1927, embora eu não tenha essa idade toda, mas começa na pessoa do meu avô, Davi Gottlieb, que era um jovem polonês de 17 anos, que naquele momento, em 1927, acabava de ler um livro chamado Mein Kampf, um livro escrito por Adolf Hitler, que ele teve a curiosidade de ler, e aos 17 anos teve a capacidade de compreender a dimensão daquilo que representava. E convenceu-se que ele tinha que fugir da Polônia e tentar convencer a todos os irmãos, irmãs, familiares, amigos a fugir da Polônia, porque ele antevia a catástrofe nazista que ia incendiar toda a Europa e ia levar 6 milhões de judeus, entre eles a maior parte dos meus antepassados. Ele me contou essa história e eu só estou vivo hoje, eu só existo porque um jovem de 17 anos leu um livro escrito por um enlouquecido, entendeu absolutamente tudo o que esse enlouquecido quis dizer, conseguiu convencer a minha avó Esther, que já era namorada dele à época, a vir ao Brasil, e graças a isso minha mãe e minhas tias já nasceram no Brasil. O meu pai já era descendente de judeus que vieram já bem antes do final da Primeira Guerra Mundial, não chegaram a antever nenhum desses eventos. E quando meu avô me contou essa história de como ele decidiu fugir da Polônia e como decidiu vir ao Brasil, e eu já conhecendo toda a catástrofe nazi-fascista que varreu, incendiou e trouxe tanta tristeza para a Europa na final da década de 20, 30, 40, eu sempre me senti na obrigação de entender como tudo aquilo aconteceu. Sempre me perguntei a vida inteira como tudo aquilo aconteceu, como que o ser humano foi capaz, como que povos cultos, desenvolvidos da época, embarcaram naquela aventura tão violenta, naquela aventura tão brutal. E na minha vivência enquanto cidadão, enquanto médico dentro do sistema único de saúde, que fui por 25 anos,
como funcionário público, e acompanhando o processo político brasileiro, principalmente a partir da eleição do presidente Lula em 2002, sua posse em 2003, eu comecei a observar a formação do neofascismo brasileiro, e já mais ou menos em 2006, 2007, eu já começava a denunciar esse neofascismo nascente no Brasil. Isso em 2016 ficou bastante óbvio, e em 2016 eu já era bastante ativo nas redes sociais, e um belo dia eu recebo a ligação da Cleusa. Eu recebo um e-mail dela, ou uma ligação no Messenger, eu lembro, perguntando se eu queria participar do primeiro volume do Crônicas da Resistência, que seria publicado em 2016, né? E eu fiquei bastante surpreso, porque eu sempre participei das redes sociais, mas sem absolutamente nenhuma pretensão, embora fosse um sonho muito antigo da minha vida, talvez um dia ser reconhecido como escritor, além de médico. Sempre admirei os grandes escritores. E perguntei para a Cleusa, não a conhecia, falei assim: mas Cleusa, desculpa, de onde você me conhece, de onde vem esse teu interesse pela minha pessoa? Aí ela falou assim para mim: como assim você não sabe de onde eu te conheço? Você é muito famoso. Eu falei: eu? Não tinha a menor ideia que eu tinha alguma fama. Ela falou para mim assim: Nelson, você é conhecido no Brasil inteiro, não sei se você sabe disso. Não, realmente eu não sei, se o que você está me falando está me surpreendendo. Assim, eu conheço muitos jornalistas que não escrevem uma página a mais sem ler o teu perfil diariamente. Eu falei: não é possível que você esteja falando isso. Ok, você gosta de mim, mas não sei se eu sou capaz de acreditar nisso tudo, né? Mas ok, vou aceitar o teu convite, a gente conversa depois com mais detalhes. E aí o que aconteceu? Dois dias depois que eu tive essa conversa com a Cleusa, estava tendo o julgamento do Eduardo Cunha na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. E eu tinha escrito um artigo sobre esse julgamento, colocando um conjunto de ideias que era completamente divergente daquilo que estava se debatendo naquele julgamento na época. E um dia eu estou lá na academia fazendo minha ginástica e vendo a transmissão desse julgamento ao vivo. Eu vejo um deputado federal da Bahia levantar e fez um discurso que praticamente reproduzia o texto que eu tinha publicado no dia anterior. E ele era absolutamente o único que estava dizendo aquilo em rede nacional. Eu falei: ele não pode estar falando isso sem ter lido meu texto. Então acho que realmente a Cleusa tem razão. Acho que as pessoas estão me lendo e estão aproveitando alguma coisa das minhas ideias para botar em prática. E foi muito coincidente isso, né? Porque 2 dias depois que a Cleusa me falou e que eu fiquei surpreso, eu vi essa cena de um deputado federal reproduzindo na Câmara Federal, quase que integralmente, um texto que eu tinha publicado. Ele não teve a elegância de me citar, mas não tem problema. O importante é que eu tive a ideia clara de que eu já representava alguma coisa no ambiente político. Essa trajetória dos 7 volumes teve um significado imenso para mim. Dá uma sensação muito especial a gente saber que de alguma forma estamos escrevendo a história. Eu não tenho dúvida que essa coletânea da Cleusa é a história do Brasil gravada de uma forma não acadêmica, mas extremamente autêntica, né? Imagina quão importante, quão grande é um tesouro para o historiador, né? O historiador, digamos assim, do Velho Egito, da Velha Roma, da Velha Grécia, quando ele encontra um papiro escrito por uma pessoa comum, mostrando o que era o seu dia a dia, quais eram os seus hábitos, quais eram suas angústias, quais eram as suas falas, as suas ideias, seus pensamentos. Então eu imagino mesmo hoje, quer dizer, imagino não, tenho a clara sensação de que essa coletânea um dia servirá de referência para os historiadores do futuro, que saberão o que aconteceu no Brasil de 2016 em diante, e como que o país foi conduzido a essa quadra tão triste da história que nós estamos hoje, na visão
desses volumes, dessas pessoas, que a Cleusa soube selecionar também, das mais diferentes profissões, das mais diferentes classes sociais, das mais diferentes regiões do Brasil, das mais diferentes histórias pessoais e formações. Eu não tenho dúvida de que essa coleção é a história verdadeira do Brasil, né? Contada de 2016 para cá. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer. É muito triste a gente ter que escrever esse 7º volume falando desse período tão difícil. Mas, da mesma forma que o meu avô leu aquela história, conseguiu fugir de uma parte dela e indiretamente me deixou a missão, né, de divulgar essa história, no caso a história dele, de viver essa história hoje, mas viver também de uma forma sob o nosso protesto, a nossa denúncia, o nosso inconformismo, a nossa sabida capacidade de fazer melhor, porque os governos populares Lula e Dilma fizeram muito melhor. Quando, por exemplo, tivemos a pandemia do H1N1 em 2009, no ano seguinte nós tínhamos 80 milhões de brasileiros vacinados em 3 meses, e a prioridade absoluta era proteger a saúde da população e não estender o tapete vermelho para o vírus e servir coquetel de camarão com vinho espumante para o vírus entrar e fazer tudo aquilo que fez no Brasil, que esta foi a atitude que esse governo genocida tomou no Brasil. Infelizmente, eleito com apoio de importantes segmentos da sociedade, especialmente determinadas partes das elites econômicas, o que muito envergonha a nossa história. Mas o importante de tudo é que essa história está registrada, nós não silenciamos, nós deixamos o nosso protesto, o nosso registro, o nosso choro, o nosso sofrimento, a nossa solidariedade, o nosso carinho com o povo brasileiro, que nós nunca deixaremos de ter, e o compromisso que nós temos de sempre lutar por um país melhor, por um país mais justo, por um país mais solidário e, enfim, um país que consiga cultivar alegremente todos aqueles valores que a gente sabe que só enriquecem a humanidade, que só enriquecem a história do Brasil. Desculpe se eu me alonguei muito, mas essa trajetória já de 5 anos participando dessa série e participando de uma certa forma da história da saúde pública brasileira, como eu participei, me obrigam talvez a falar mais um pouquinho. Eu não tenho muito direito de ficar em silêncio nesse momento. Quero então agradecer a presença de cada uma de vocês, agradecer a Cleusa, deixar o meu carinho para todo o povo brasileiro, a nossa solidariedade, o nosso compromisso de lutar por um país melhor. Muito obrigado a todas e todos. Eu joguei dar uma palavrinha, mas se alguém... eu quero que você fale, todo mundo. Tá. Deixa ele, porque depois vocês falam também, né? Deixa eu só dar um recado Vai aqui. todo mundo falar? Tá chovendo?